4 sermões. Nosso intuito é que eles preparem o nosso coração para a temática que nós lançaremos no próximo dia 26. Esses sermões estão baseados no texto bíblico do livro de Gênesis, que vai do capítulo 4 até o capítulo 11, antes do chamado de Abraão. Então nós vamos meditar nesse período da história, pós-queda e antes do chamado de Abraão, para que ele fosse, como nós sabemos, o pai da nação de Israel e o pai de todos aqueles que creem. É um período nebuloso, de situações drásticas e extremas, em que o mal se manifesta de um modo tão intenso na vida da humanidade, mas que nós também achamos direção, esperança e vemos o agir de Deus. Nesta manhã, em específico, nesse primeiro sermão, nós vamos ler a narrativa bíblica sobre Caim e Abel, como está escrito em Gênesis 4, do verso 1 ao verso de número 16. Por favor, acompanhe a leitura dessa porção das Sagradas Escrituras. Gênesis 4, do verso 1 ao verso de número 16. Assim nos diz a palavra de Deus. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra, o sangue do teu irmão está chamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Você sabe o que é uma síndrome? Uma síndrome. Existem síndromes de natureza genética, síndromes de natureza psicológica e outras síndromes. Síndrome é aquilo que se manifesta através de um conjunto de sintomas ou de males, mas que tem um mesmo elemento, um mecanismo comum que gera esses sintomas e males. Vou dar uma exemplificação para você de uma síndrome que provavelmente você já ouviu falar e que você talvez conheça pessoas que sofrem dela. Síndrome de Down. O doutor Lawrence Down, em 1866, reuniu uma série de sintomas característicos, fenômenos que aconteciam com a mesma pessoa, e ele descobriu que a partir de um fato comum, tudo isso era gerado na vida da pessoa desde o seu nascimento. No caso da síndrome de Down, é uma síndrome de natureza genética. Nós temos 46
cromossomos. E eles são classificados a partir de uma numeração. E a síndrome de Down é chamada também de trissomia do cromossomo 21. O cromossomo 21, na verdade, são 2 cromossomos, desses 46, mas por uma disfunção genética, um cromossomo 21 é acrescentado aos outros 2. Ou seja, quem sofre da síndrome de Down tem como motivo desencadeante de todos os sintomas físicos, mentais, limitantes. Tudo isso acontece porque essa pessoa tem um cromossomo 21 a mais. Todo o resto acontece por causa desse fator desencadeador. Isso é uma síndrome. Aí eu te pergunto, e você? Você sofre de alguma síndrome? Você tem alguma síndrome? Eu tenho uma notícia dura para você. Você tem sim. Há uma síndrome que te acomete. E a mim também. Dessa síndrome, todos os seres humanos são participantes. Todos eles estão envolvidos. É a síndrome de onde procede todas as outras síndromes. Na verdade, é a síndrome de onde procede todo o mal. Tudo aquilo que nos afeta negativamente. Poderíamos, inclusive, nesta manhã, à luz do texto que lemos, chamar de síndrome de Caim. E por que a gente poderia chamar de síndrome de Caim? Como você sabe, capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, nós temos a narrativa de como Deus criou o ser humano, e Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, cria homem e mulher nessa mesma condição, com esse mesmo valor, cria um mundo em harmonia. Mas no capítulo 3 de Gênesis, nós temos a queda. E um elemento que até não existia na humanidade, na esfera da vida humana e da própria natureza, se introduz. Esse é o elemento desencadeante do que nós podemos chamar nesta manhã de síndrome de Caim. E chama-se pecado. O pecado, quando entra na esfera humana, ele se introjecta na mente, no coração, no corpo, nas relações, em todas as áreas da vida. Há uma doutrina muito mal interpretada por algumas pessoas, que é a doutrina da depravação total do homem. Alguém olha para isso e diz assim: então vocês estão dizendo com a doutrina da depravação total do homem que nenhum ser humano é capaz de fazer alguma coisa boa. E não tem tanta gente fazendo coisas boas por aí? Essa pessoa não entendeu a doutrina. A doutrina da depravação total do homem nos diz que o pecado, ele se inseriu de tal maneira em nós, que não há nada, nem as coisas boas que venhamos a fazer, que o pecado não esteja presente e atuante. Aí você entende por que o profeta diz assim, que as nossas justiças, o que são as nossas justiças? As coisas boas que nós fazemos são para Deus como um trapo de imundícia, porque um Deus santo e justo agora vai se relacionar com gente pecadora como nós, e tudo que fazemos, mesmo com a melhor das intenções, está contaminado pelo pecado. O pecado é o elemento desta grande síndrome que abarca toda a esfera humana. E por que nós poderíamos chamar de síndrome de Caim? Não deveria ser síndrome de Adão? Ou síndrome de Eva? Veja, tanto Eva como seu marido Adão foram criados em harmonia, em perfeição. Caim é o primeiro ser humano que nasce desta família, que foi criada em perfeição, mas que perdeu esta perfeição. Caim é o primeiro indivíduo da nossa raça que nasce debaixo do efeito da queda. Detalhezinho, até cômico quase, né? Caim é o primeiro ser humano com umbigo. Você já parou para pensar nisso? Não é?
Tem gente que acha que Deus foi lá, fez o homem do barro e pôs o dedinho assim, né, na barriga dele. Eu acho que não. Caim é o primeiro ser humano com umbigo. De lá para cá, todo mundo nasce com umbigo, porque todos nós somos descendentes da mulher. E quando nós olhamos para esse texto, principalmente no original, no primeiro verso, o texto diz que o Senhor, então, deu a Eva o seu filho primogênito. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Como Eva recebeu essa gravidez? Que expectativas ela tinha diante do seu primeiro filho? Aqui há uma informação muito importante. Quando o ser humano caiu, Gênesis capítulo 3, no verso 16, nós temos aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. O proto-evangelho é a primeira promessa de Deus que ele iria intervir na história através do descendente da mulher. Desculpa, gente, verso 15. Gênesis 3,15. Porém, inimizade, o Senhor está dizendo isso para a serpente, entre ti e o descendente da mulher. Este te pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Havia uma expectativa que um filho varão, descendente da mulher, seria a redenção, a solução para a síndrome que agora estava sobre a humanidade, causada pelo pecado. Eva, com certeza gerou uma expectativa de que aquilo que foi produzido por causa do erro deles teria a sua anulação através do descendente da mulher, quem sabe o seu filho imediato. Mas quando Caim nasce, ele nasce com todos os sintomas da síndrome da presença do mal, causada por esse elemento único desencadeador chamado pecado. Ele é o primeiro ser humano que nasce pós-queda. E o que nós vemos nele? O primeiro assassino. Entende como isso é algo forte? Ele não nasce com uma natureza pronta para ser aquele que iria anular as consequências da queda e curar a humanidade do seu mal. Ao contrário, ele se revela como possuidor desta síndrome, na qual todos os seres humanos, a não ser o verdadeiro primogênito que pisou a cabeça da serpente, a não ser ele, todos nós somos herdeiros e possuidores. E isso é algo terrível. E aí quando nós olhamos para Caim, nós vemos as consequências e sintomas dessa síndrome, a presença do pecado, o pecado enraizado na alma, na mente, no coração. Algumas coisas se evidenciam nesse texto, como consequências da presença desse poder corruptor, destruidor e maligno que é o pecado em nós. E a primeira coisa que a gente vê, a dureza do coração de Caim. O texto nos narra que tanto Abel quanto Caim, um se tornou agricultor, o outro pastor de ovelhas. Os dois tiram daquilo que eles produziam uma oferta a Deus. Abel tira das primícias do seu rebanho. Há duas coisas na oferta de Abel. Ele tira do primeiro resultado do seu trabalho. Segundo, ele tira o melhor. É mais ou menos assim, como se Abel dissesse: Senhor, eu estou aqui sacrificando o meu primeiro gado, no caso dele ovelhas. Mas Senhor, para o Senhor vai a picanha e o filé. Para o Senhor vai a picanha e o filé. Eu fico com as costelas, eu fico com o resto. Com o patinho. Mas a picanha e o filé, Senhor, é para ti. Há um coração aqui de alguém que diz assim:
tudo vem de ti. O Senhor é o meu abençoador. A ti eu entrego os primeiros frutos. E eu não entrego qualquer coisa dos primeiros frutos. Eu entrego o melhor do melhor. E aí a Bíblia diz que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas Caim, o primeiro ser humano a nascer na queda, por ser o primogênito de Adão e Eva, ele não tem esse coração. Ele entrega uma oferta. Mas diz a Escritura que o Senhor não se agradou de Caim e da sua oferta. E como ele reage a isso? Diz o texto para nós, que Caim se enfureceu, verso 5, porque o Senhor não aceitou o coração dele e a oferta dele. Ele endurece a alma. E o Senhor então no verso 6, fala com ele, porque está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você encontrasse com Caim naquela situação, seria perceptível no rosto dele a sua amargura, a sua dor e a sua dureza. E a sua dureza. A síndrome de Caim revela o quanto nós podemos ter um coração duro. O quanto ao invés de nos rendermos e quebrantarmos, nós podemos ser pessoas de dura cerviz. E o que é uma pessoa de dura cerviz? Você sabe o que é cerviz? Cerviz é aqui, ó. Seu pescoço. Gente que levanta o rosto com altivez e dureza. E a Escritura tem uma palavra lá em Provérbios muito dura para aqueles que endurecem e endurecem e endurecem a cerviz. A Escritura diz assim: você que muitas vezes endurece a cerviz, você será quebrado sem que haja cura. Uma das piores coisas de sermos descendentes de Adão e Eva, herdeiros da queda, irmãos de Caim, e vivermos debaixo da mesma síndrome que ele, é porque o nosso coração se endurece facilmente. Jesus disse que a dureza do coração que destrói a família e os relacionamentos conjugais. A Escritura diz em Romanos que é por causa do nosso coração obstinado que nós temos juntado o juízo de Deus contra nós mesmos. Nós vemos em Caim como o coração humano pode se tornar duro, mesmo quando Deus fala, porque Deus está falando com ele. Segundo, a gente vê nessa síndrome revelada na pessoa de Caim, que agora nós temos uma inclinação para o mal. O Senhor fala com ele: por que seu rosto está transtornado? Se você fizer o bem, não será aceito? O Senhor está sempre diante de nós para nos receber com o coração quebrantado. A Escritura diz que o Senhor é aquele que habita num alto monte. Isso revela a sua transcendência. Ele não é como eu e você. Ele não tem par, ele é ímpar, ele é único. E ele é pleno nas suas infinitudes, coisa que nós não temos como compreender a abrangência. Como, por exemplo, o fato dele ser onipotente, ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele é onipresente, não há um lugar que exista, e além da própria criação, que ele não esteja. Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Ele é eterno, ele não teve princípio e não terá fim. Então, quando você pensar em Deus, não esqueça que você está falando de um ser único, pleno, absoluto. Mas no mesmo texto lá em Isaías, a Escritura diz: mas eu sou aquele que habito com o contrito de coração. Porém, conhecendo a natureza de Caim, o Senhor diz: se você então se quebrantar, Caim, se você fizer o bem,
se você tiver o coração correto com a sua oferta, você não será aceito. Mas Caim, e aqui, irmãos, que advertência dura para nós, porque nós temos o mesmo mal que Caim tinha. Mas Caim, o pecado jaz à porta. Alguns estudiosos comparam essa figura que Deus usa com Caim como um demônio ou uma fera que está espreitando bem ali na sua passagem. E aí o Senhor diz: o pecado está aí, ele jaz à sua porta. Não é isso que nós vivemos, irmãos? Não é isso que nós vivemos cotidianamente? Às vezes você sai da sua casa, você faz uma devocional, tira um tempo de oração, pede a bênção de Deus. Seu coração é renovado na presença dEle, ou você vem aqui num domingo, Deus fala com você na palavra do Senhor, encoraja você, desafia você, chega segunda-feira de manhã, não precisa de muita coisa, basta o trânsito de Goiânia, e o mal jaz ao volante. Você esquece quem você é, né? Sua oração aqui na ceia, você já quer matar alguém, já começou o dia igual Caim, né? Eu vou matar! Jaz ao volante, jaz à porta, jaz no trabalho, jaz e já está aí, em tudo quanto é lugar que você está, o mal, o pecado, sua natureza inclinada, porque aqui há uma coisa que nós precisamos entender. Quando Adão com sua esposa Eva pecam, eles eram retos. O que é ser reto? Não tinham inclinação. Eles tinham toda a possibilidade de obedecer, mas podiam desobedecer. Eles escolhem pela desobediência. Agora que Caim nasce, o que a gente descobre? Na natureza humana, nós não somos mais retos. Nós somos inclinados. Você não é uma pessoa que nasceu neutra. Tão inocente, né? Você podia ser até bonitinho quando nasceu. Bebezinho, já nasceu com a síndrome do pecado. Em pecado eu nasci, e em iniquidade me gerou a minha mãe. Não é o que Davi diz no Salmo 51, irmãos? Você acha que você é diferente? Caim revela essa inclinação, mas apesar da inclinação, o que o Senhor diz? Você deve se dominar. Por quê? Porque o pecado sempre vai gerar morte. E se diante do fato de nós estarmos ali sempre cercados da nossa natureza má, perversa, nós acharmos que isso deve dar a liberdade para que façamos as escolhas equivocadas, como se nós fôssemos uma vítima, nós estamos nos entregando à pior situação que um ser humano pode viver. E foi o que Caim fez. Sua dureza toma a potencialização de sua inclinação. E aí, ponto 3, isso se torna em decisão equivocada. Coração duro, inclinação para o mal, e alguém que não se contém, que não se doma, mas que permite que esse mal presente na sua alma se transforme numa ação objetiva e concreta, e nesse caso, contra o próprio irmão. Quantas decisões como a de Caim nós acompanhamos todos os dias nos noticiários? Quantas decisões equivocadas, destrutivas, maléficas nós vemos dentro do seio da nossa própria família?
e nós percebemos em nós mesmos, porque não nos domamos, ou alguém não domou a sua dureza, a sua inclinação, e com o pecado ali assediando, e não só assediando de fora para dentro, mas de dentro para fora, alguém se derrama diante do que o seu coração se inclina. E aquilo que até então era um pecado interno se materializa em maldade. É o que nós vemos como sintoma / consequência da síndrome de Caim. E não para aí. Quando então ele consuma o intento mal que é gerado na sua alma, e ele comete o primeiro homicídio da história humana contra o próprio irmão, ele agora tem que lidar com as consequências. O Senhor o chama. Onde está o teu irmão? E o que nós vemos, mais uma vez, a dureza. Ah, Senhor, eu sou porventura o cuidador do meu irmão? Caim, o sangue do seu irmão está chamando da terra. Amaldiçoado é você, Caim! Você será errante e fugitivo. A terra não dará o fruto para você. Aí então, diante das consequências, o que Caim faz? Ele clama ao Senhor, cai de joelhos, pede a misericórdia de Deus e diz: Senhor, o que eu fiz? Não. Ele se enche de autocomiseração. É o que o texto nos diz. Verso 13. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Ele era capaz de suportar uma consciência de um assassino. Mas se sentiu quase injustiçado, porque ia ser um errante. Porque teria como consequência não ver o fruto da terra gerando resultados para ele por causa do peso daquilo que ele havia feito. Meus amados irmãos, não tenhamos ilusão. Um coração tomado pelo pecado, se não houver quebrantamento genuíno, ele irá ainda se vitimizar diante das consequências dos próprios erros que a própria pessoa cometeu. É a esse nível que a síndrome de Caim pode nos levar. Mesmo diante das mais terríveis consequências, nós ainda acharmos que nós tínhamos algum direito, alguma razão, tínhamos um porquê. E por que Deus não impediu o meu intento? Como se Deus tivesse que tratar como uma marionete. Deus está dizendo: o mal está aí junto de você. Cumpre a você dominá-lo, aí você não domina, você vai às últimas consequências do seu pecado, e depois você ainda acusa Deus, família, todo mundo. Por quê? Porque você tem o coração desse assassino. Todos nós, em alguma medida, manifestamos todos esses elementos que o coração de Caim manifesta nessa passagem bíblica. Mas a questão é, ficaremos assim se o nosso coração está endurecido? Se estamos nos rendendo à inclinação do mal na nossa natureza? Vamos tomar as piores decisões da vida, gerando morte, ruptura, sofrimento, dor, e ainda vamos tentar nos consolar numa pseudo-piedade de que, no fundo, nós somos vítimas, acusando o próprio Deus, porque nós estamos lidando com consequências. É assim a gênese do pecado. Veja o que Tiago 1, versos 13 a 15 diz: quando alguém for tentado, meu irmão, guarda isso com você, porque você e eu somos tentados todo dia. Presta atenção nisso aqui.
Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Guarde isso no coração. Provação, Deus lança sobre sua vida. Tentação, nunca. Deus nunca irá tentar você. Pastor, mas qual que é a diferença de provação para tentação? Provação te aperfeiçoa. Provação é para lapidar você. Provação é para trabalhar a sua vida. Tentação é para derrubar você. Tentação é para você pecar. Tentação é para te afastar de Deus. Então Deus não vai fazer nada sobre você para afastá-lo de você. Ou para te levar ao pecado. Por isso o texto diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Agora, olha como é que é a gênese de todo pecado. Daquela mentirinha que a gente conta, até as questões muito mais impactantes na nossa vida. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Está vendo aqui? Inclinação. Eu tenho maus desejos? Tem. Você tem maus desejos? Tem. Você já pensou se alguém revelasse, colocasse assim, né? A lista dos nossos maus desejos no ano de 2024, só no ano de 2024. Ó, tá aqui, ó. Alguém quer ver? O que passou pelo coração do Jean em 2024? Tudo que ele teve foi mau desejo. Irmãos, eu ia dar um jeito de sair correndo, nunca mais eu ia aparecer aqui. Nós lidamos com maus desejos. E o texto diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse, se você não se conter, arrastado e seduzido. Então, que chega a escolha. Esse desejo, tendo concebido, desejo mau, todos nós temos. Estamos nos deixando arrastar? Então, esse desejo mau está concebendo alguma coisa. O que ele está concebendo? Dá à luz o pecado. Mau desejo, inclinação, falta de domínio sobre essa inclinação, eu me deixo arrastar, o que eu gero? Pecado. Agora, o que o texto vai dizer? Lá em Tiago, após ter se consumado, ou seja, o desejo, que eu não cortei, eu o alimentei, eu o permiti, me arrasta. À medida que eu sou arrastado, eu tomo decisões, dou passos, sejam na minha mente, na minha boca, com as minhas mãos, com os meus pés. E o que o texto diz? Isso concebe. Isso dá à luz. E dá à luz o quê? O pecado. E o que o pecado faz? Gera a morte. E morte, como nós sabemos na Escritura, não é inexistência. Morte é separação. E é por isso que o texto diz, verso 16: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. Mas o mal, uma vez que nós lidamos com essa síndrome, tem que dar a cartada final? Não há um outro caminho. Não há como nós lidarmos com essa síndrome, apesar de nós termos os seus sintomas, os seus males. Como nós podemos, nesta manhã, achar cura, direção, posição para as nossas vidas? O próprio texto nos fala de Abel. E aqui há um segredo. Por quê que Abel foi aceito e sua oferta? Por que Caim não? Qual é o segredo de Abel? Que apesar de ter nascido em pecado, como Caim nasceu, apesar de ter as consequências da queda, como Caim teve, por que Abel tem outra história, tem outro rumo, não obstante sua vida ser ceifada tão prematuramente?
Qual é o segredo dele? A Escritura nos revela. E eu quero terminar esta mensagem te encorajando, apesar de você sofrer da síndrome de Caim, que seu irmão Abel também nasceu debaixo dela, a você percorrer o caminho do coração de Abel. Hebreus, capítulo 11, verso 4, nos diz assim: pela fé, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora Abel esteja morto, pela fé, ele ainda fala. Só existe um caminho para lidarmos com essa terrível síndrome. É pela fé corrermos para a graça de Deus. A graça de Deus, ela só pode ser recebida por esse veículo. A graça no sentido salvador, no sentido redentor, no sentido transformador, porque num sentido geral todos nós usufruímos da graça todo dia. Você acordou hoje, você está respirando, você tem a oportunidade de trabalhar, você tem um corpo que Deus usa para que você possa ter os seus sentidos ativos, você tem tantas e tantas e tantas bênçãos, independente do que você crê ou não crê, mas em termos de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus e de tratar a sua natureza má, o veículo para que você alcance a graça de Deus é a fé. Pela graça sois salvos mediante o que, gente? A fé. A fé. E o que é fé? É a certeza, se você voltar lá no próprio livro de Hebreus, no mesmo capítulo, primeiro versículo, capítulo 11, é a certeza de coisas que nós esperamos, a convicção de fatos que nós não vemos. Abel tinha uma única expressão do Evangelho, o testemunho da promessa que foi dada aos seus pais, ainda lá no Éden. O descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Com certeza ele ouviu de seus pais como Deus proveu roupas para eles, sacrificando os primeiros animais e cobrindo a nudez de seu pai e de sua mãe. Abel toma uma decisão de fé, voltar-se para esse Deus, dependendo dele e crendo na promessa dele. Abel é o primeiro ser humano que nos ensina o que é uma pessoa justa na presença de Deus. E uma pessoa justa na presença de Deus não é alguém que nasce puro neste mundo. Uma pessoa justa na presença de Deus é aquele que se rende e depende da justiça dele, não da sua justiça própria. Abel nos ensina que para sermos aceitáveis diante de Deus, nós temos que ter um coração humilde e quebrantado. Nós entregamos o melhor, porque nós sabemos que Ele fez o melhor por nós. O segredo de Abel é que a confiança dele não estava nele mesmo, por isso ele depositou as primícias do seu rebanho naquele em quem ele confiava. E por ser um homem de fé, Abel tem o seu sangue que clama até hoje, como o sangue de alguém que foi injustiçado, como testemunho sobre todos aqueles em toda a história da humanidade que assim sofreram. Não se enganem, Deus julgará todos os assassinos. Mas mesmo os assassinos poderão alcançar graça, perdão, transformação e reconciliação se eles depositarem plenamente a sua fé naquele que morreu justamente para curar esta terrível síndrome. Você não pode tratar
a síndrome de Caim que você carrega com seu próprio esforço. Nada você pode fazer por si mesmo. Você precisa voltar plenamente o seu coração em fé a Deus, dependendo totalmente do seu Filho Jesus. E aí? O exercício da fé, o sintoma de um coração duro será tratado. No exercício da fé, a sua inclinação para o mal será agora confrontada com um agir do Espírito que te inclina para o Senhor e para a sua palavra. E aí, no exercício da fé, pela graça de Deus, você poderá, de modo eficaz, dizer não aos seus desejos e evitar a morte causada pelos seus pecados. E no exercício da fé, você sairá de uma condição de autocomiseração, como se você fosse alguém injustiçado, para alguém que vai entender, pela graça do Senhor, que você recebeu um favor imerecido, e ao invés então de remorso, você será alguém arrependido e grato, porque a graça de Deus salvou você, perdoou você e transformou você. E pela fé, você vai esperar em Deus, até aquele dia que Ele vai tirar por completo esse elemento que age em nós, chamado pecado. Porque pela fé, a culpa, a condenação Ele já tirou, mas a presença do pecado Ele removerá. Isso é o Evangelho. O Evangelho foi pregado a primeira vez para Adão e Eva no Gênesis. E apesar de nós termos aqui o primeiro homicida, nós temos aqui o primeiro homem de fé, nosso irmão Abel. Quem será o seu referencial? Quem será o seu referencial? Por último, primeiro Abel, o sangue dele clama por justiça. O segundo Abel, o sangue dele clama para nos justificar. O primeiro condena a humanidade, o segundo salva você. Esteja debaixo do sangue do segundo Abel, que derramou e verteu sangue na cruz como o único verdadeiro inocente para a sua salvação. Curva a sua cabeça, vamos orar. O mal não vencerá. Senhor, quantas consequências da presença do pecado em nós. Dureza, inclinação para o mal, desejos não controlados que levam, ó Deus, a decisões destrutivas, perniciosas para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Autocomiseração, autojustificação. Mas nesta manhã, ó Deus, ao percebermos tudo isso em Caim, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para vermos o Teu Evangelho na vida de Abel. Para que nós possamos, como Abel, exercitar a fé nas promessas do Senhor, em especial naquilo que o Senhor fez por nós através do segundo Abel, cujo sangue inocente foi derramado e que clama não contra nós, mas agora em favor de nós. E que isso nos capacite a lidarmos com esta síndrome que ainda nos atormenta, mesmo aqueles que estão debaixo da Tua graça. Mas, ó Deus, agora debaixo da Tua graça, que possamos, Senhor, vencer a dureza do coração, lidar com nossa inclinação, dizer não aos desejos pecaminosos e vivermos, ó Deus, em gratidão e consagração a Ti. Que nesta manhã sejamos encorajados, porque sobre nossa vida, por causa da Tua graça e misericórdia, por causa do grande amor com que o Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo, nós sabemos, o mal
não terá a palavra final sobre nós, porque nós somos o teu povo e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Conduza-nos, ó Deus, nesta vida de vitória contra o pecado e usa-nos como testemunha neste mundo mau. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.